Trazia essa discussão sobre o pensar o comportamento contemporâneo, né, e todo o impacto que a revolução técnico-científica trouxe no agir humano é uma questão das mais importantes na atualidade, né? E o senhor estava falando das consequências desse agir, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso conforto, a nossa ideia de felicidade e também sobre o nosso futuro, né? Porque esse aumento desse metabolismo, né, que a humanidade provocou com a revolução tecnológica em relação à natureza, ele pode comprometer mesmo a nossa subsistência, né? E isso por excelência é uma questão filosófica. Enfim, por favor, alguém quer perguntar ao professor? Um comentário? Por favor. Eu deixei o meu ponto de vista agora. Gostaria muito de ouvir o ponto de vista de vocês. Se tem alguma influência, porque se todos os pensadores antigos que tinham qualquer correlação com a matemática, com a física, se tornaram filósofos. Tem alguma coerência que o pensamento matemático faz com que o raciocínio, que faz com que o camarada caminhe para a filosofia? Ou não? Ou é coincidência? Eu acho que tem. Vou lhe dar um exemplo. Eu disse aqui, né, que eu entrei na universidade pela porta de uma escola de engenharia. Contei a Sara hoje, quando nós estamos vindo. Um dia eu ouvi uma conferência de um professor, que se tornou meu professor depois, e que um dia foi meu colega aqui em FIX, foi o professor Gerd Borheim. Eu ouvi uma conferência do professor Gerd Borheim e saí da conferência convencido de que eu não devia me tornar um engenheiro. Eu estava estudando engenharia eletromecânica. Eu não fiz vestibular para filosofia no outro dia. Eu tive uma pequena... fiz uma pequena curva. Eu fui estudar primeiro física, abandonando a engenharia, fui estudar física, ou fui abandonando a física e fui estudar matemática. Até que chegou um momento que eu me dei conta que nem a física nem a matemática iam responder algumas questões. Aí eu não desisti, né? Eu decidi me concentrar para fazer vestibular para filosofia, fiz vestibular, entrei em curso de graduação em filosofia, fui assistir aulas com o professor Gerd Borheim e continuei ainda estudando física, matemática por algum tempo, até que chegou uma hora que não deu para segurar tudo, e eu só fiquei com a filosofia e me graduei então em filosofia. Mas todos os bons professores que eu tive excelentes professores, ao meu entender, de física, de matemática, de química, de biologia, né, de português. Eu entendo que todos eles tinham uma sensibilidade para as questões filosóficas. Por causa do raciocínio, da lógica? Por causa de que o objeto do interesse deles era um objeto que vale a pena. Acho que menos ainda pela estrutura. É claro que alguém que venha da matemática tem uma forma de pensar, de trabalhar, de pesquisar, que está muito próxima da experiência que nós podemos adquirir se, por exemplo, nos tornássemos cartesianos mesmo para valer. Né? Acho que sim, mas não é só isso que faz. Acho que o que faz é realmente uma sensibilidade, né, pelas questões que vale a pena. Né? A percepção também, da lógica, de buscar, de encontro. E você, através da própria matemática, de várias linhas, você consegue também chegar ao mesmo denominador, e a filosofia também, dependendo de como você argumenta. Tem uma certa coerência lógica, né? Mas não que seja verdadeira. Eu faço parte aqui no Brasil, né, de uma associação que pessoas, a maioria professores universitários, mas nem todos, que se chama, né, Sociedade Brasileira de
Epistemologia e História da Ciência. Tem a sua sede aqui no Fundão. A maioria dos membros dessa sociedade não são da filosofia, nem da sociologia, nem da psicologia, né? Mas tem muita gente lá, e eu diria para vocês que as discussões que eu assisto lá, em muitos aspectos, são muito mais interessantes, são muito mais densas filosoficamente do que as que eu assisti aqui dentro do nosso departamento. Uma vez eu fui convidado pelos colegas da física, eles souberam que eu estava dando um curso sobre Kant, para me reunir com eles lá. Nos reunimos. É sempre bom a gente, antes de falar, ouvir, né? Eu hoje, infelizmente, falar antes de ouvir, mas não é a melhor ordem das coisas. Eu fiquei ouvindo os meus colegas falar e não me senti autorizado a falar nada. No final, agradeci e disse a eles: olha,